E o que é mais importante é a opinião de um treinador inteligente. O Carille pode não ter glamour, pode não ser academicamente o melhor preparado, mas ele enxerga muito futebol e você observou essas características do JP Sherman que são interessantes e muita gente opta por ele como titular, só que sem bola ele deixa a desejar. Então como é que o treinador inteligente precisa trabalhar? Precisa fazer com que ele sem bola evolua na questão da marcação, e é isso que ele está fazendo. O garoto só tem 18 anos. Mas galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar para vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis para todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link está aqui no comentário fixado. Terminou nesse instante. O Santos é o líder completo, total e absoluto do Campeonato Brasileiro da Série B. Vence o Ituano na Vila Belmiro e você observa aí o primeiro gol. Bom, eu vi que pelo menos o período que eu estava vendo, é um Santos reformulado, é um Santos que volta com o Guilherme, é um Santos que... Esse é o gol do Diego Pituca. Parece fácil, né? Parece ele batendo fácil. na bola. Dá uma olhada como parece fácil. O Pituca tem muita qualidade. É inacreditável que ele não tenha tido tanto destaque quanto poderia ter tido. Aí você observa no primeiro tempo, pênalti em cima do Otero, e aí o Guilherme vai lá e com categoria não faz, mas na volta faz. Na volta faz. O pênalti bem marcado, ele ia, né? E se batesse na trave não poderia pegar o rebote, como foi do goleiro, ele pega o rebote e marca o gol. Quer dizer que então se bate na trave, ele está impedido. Se bate na trave são 2 lances, ele toca 2 vezes na bola. Então aí é um 2 toques, ele não pode pegar o rebote da trave, porque a trave é neutra, é como se ele estivesse tocando 2 vezes na bola. Vindo do goleiro, ele fez o gol, mas o pênalti bem marcado. Quer dizer que então a gente começa a entender que o rebote normalmente quem deve pegar é o batedor. Por quê? Porque normalmente se você tiver um outro jogador do time que é o time atacante, ou seja, o time que está cobrando a penalidade, para esse jogador poder pegar na bola, normalmente ele invade, não, o Salve? E isso é importante. Agora mudou a regra. Se ele invadir e disputar a bola, tocar na bola, é anulado o gol, é anulado o pênalti, não vale, porque ele causa impacto no jogo. Mas aí, quer dizer que aí, mesmo que você faça o gol, se for um jogador... Não, se for um jogador atacante que invadiu, anula o pênalti, perde. Se invadir e chegar na bola. Se só invadir e outro companheiro pegar na bola, ou no caso, quem cobra o pênalti, pega o rebote e faz o gol, não tem que analisar nada de invasão. A invasão hoje só analisa quando o jogador invasor chega na bola, disputa a bola, toca na bola. E se for um defensor que invadir, ele também, e eu perco o pênalti, ele invadiu, eu perdi o pênalti, mas quem invadiu foi o defensor, bate de novo o pênalti. Se tocar na bola e disputar, invadiu, o goleiro defendeu, espalmou para fora, escanteio. Segue o jogo. Não tem mais. Antigamente, invasão, voltava a cobrança. Agora não volta mais, só se esse jogador invasor chega na bola, disputa na bola, toca na bola. É uma alteração recente. Então quer dizer que tem que ter participação do jogador para não valer a invasão. O que é importante nessa história é que o Santos assume a liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 28 pontos. O segundo colocado é o time do Vila Nova. 27. O segundo colocado é o Vila Nova e o terceiro colocado é o time do América. 26. 26, 27 e 28. E o Sport com 24. A Série B é muito equilibrada. Mas acho que para o torcedor do Santos o importante é que aquelas 4 derrotas em sequência, que abalaram o moral do time e do Carille, ficaram para trás. Já são 3 vitórias consecutivas, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. 4 vitórias e um empate depois daquele recorte horroroso de 4 derrotas. O Santos caminha para subir, que é o objetivo, e se tudo correr bem, imagino eu como um título. Peixe que está buscando reforços, o Léo Batistão deve ser uma das novidades nessa janela de transferências. Atacante que não fez sucesso na primeira passagem pelo Santos, é uma aposta do Marcelo Teixeira. Billy Arce, atacante que chega do futebol do Once Caldas, também em negociações avançadas. A grande pergunta é, o Joaquim, zagueiro do Peixe, vai embora? A tendência é que sim, o empresário dele está chegando ao Rio de Janeiro. Bom zagueiro. É muito bom zagueiro. O Santos pagou 3 milhões de euros e agora está pedindo 10. O Botafogo e o Bahia são os interessados no Brasil. Há interesse também de outros clubes do exterior. Ele ajudou muito o Santos também, é o seguinte, essa fase sem vitórias,
as equipes que disputam lá com o Santos patinaram, nem todas ganharam. O Vila Nova está em segundo e ontem até a Band transmitiu esse jogo. Surpreendente vitória do Vila Nova sobre o Avaí. E o Avaí, que estava para se distanciar, empatou e perdeu ontem de virada, ganhando de 1-0, perdeu do Vila Nova, aí o Vila Nova já chega lá na tabela. O que ajuda o Santos é exatamente isso. Se alguma dessas equipes tivesse se distanciado, e aí o Santos, na fase baixa, foi ajudado pelas equipes que teve derrotas, vitórias e empates. E agora o Santos, para mim, está na fase alta e acho que agora garante o acesso. Podemos repetir aí os gols do Santos, porque é uma partida que terminou agora há poucos minutos, ou seja, a gente tem 10, 12 minutos que a partida terminou. Acho importante a gente focar nesse início de programa, nessa vitória do Santos, nessa liderança isolada do time do Santos. Depois das 4 derrotas, são 3 vitórias consecutivas? São 3, uma vitória, um empate, mais 3 vitórias consecutivas. Essa foi a 3ª vitória consecutiva contra o Ituano, Elia, que a gente precisa ser sincero. É um Ituano que faz campanha a temporada horrorosa. Caiu no Campeonato Paulista, é o penúltimo no Campeonato Brasileiro da Série B, só à frente do Guarani. Outro dia a gente contou que 3 dos 4 possíveis rebaixados eram paulistas. Nesse momento são 2. O Guarani o último, o Ituano o penúltimo. Temporada do time do Juninho Paulista, embora ninguém afirme de forma aberta, mas o Juninho Paulista, que trabalhou na CBF, é um dos sócios lá da SAF do Ituano. A temporada é horrorosa, é para ser esquecida. Outra coisa importante que eu acho que a gente precisa destacar é esse time do Guarani, rapidamente, já que estamos falando de Série B, o Guarani agora é treinado pelo Pintado. Sim. Ou seja, o Pintado tem chance de fazer um milagre da salvação na Portuguesa ele fez um milagre. Na Portuguesa ele assume a Portuguesa com enorme dificuldade, com a Portuguesa que foi montada para jogar bem sem ter capacidade e qualidade, e ele vai aos trancos e barrancos, dando muita ênfase para o sistema defensivo. A Portuguesa que jogava por bola parada, por resultado, é a experiência, é a expectativa que o Guarani tem. Cair da Série B para a Série C, Elia, representa um enorme prejuízo do ponto de vista financeiro. 7 pontos, Elia. Para sair, o Guarani tem que superar 10 pontos. Quem está fora está com 16 pontos, ou com 17. Então, o Guarani com 7 pontos é uma missão duríssima para o Pintado. Mas eu queria ficar no Santos, se você permitir. Eu acho que vale a pena a gente entender o seguinte: o Santos começou com todo mundo falando, pronto, o Santos vai voar na Série B. E não foi verdade. Aí daqui a pouco o Santos, naquele jogo com o Amazonas, já mostrou dificuldade, perdeu do Amazonas e começou o Carille até com uma certa dificuldade. Todo mundo. Eu entendo o seguinte, que o Santos reformulou o seu modelo de jogo para a Série B depois. O Santos achou que ia nadar de braçada na Série B. É que começou muito bem, aí começa muito bem achando que ia nadar de braçada. Mas essa e aí depois começou a entender como é que é a situação. Perfeito. Essa sequência que o Nicola trouxe foram vitórias com dificuldade. Não é que o Santos, hoje com 8 anos, o Santos jogou bem melhor e pegou um adversário fraco. Mas o Santos fez gol no acréscimo, gol no final, vitória de 1-0 em jogo que tinha tudo para ir para o empate. 2-0 contra o Goiás, num jogo em que o Santos não foi bem. Aí tem um 0-0 com o Mirassol, fora de casa. 1-0 com a Chapecoense, jogo difícil, apertado. Teve 1-0 contra o Ceará, fora de casa. E agora esse 2-0. Não, o que acontece é que a gente precisa entender, e o Carille, eu tive lá, conversei bastante com o Carille 2 vezes. O que acontece é o seguinte: você tem jogadores de qualidade. Sim. E você tem jogadores que tinham uma cabeça de jogar um futebol de qualidade o tempo inteiro, só que a Série B é diferente. Sim. A Série B, você joga hoje, agora você vai ter que viajar, e não é uma viagem tranquila que você vai de voo fretado, não. Você vai ter que viajar para jogar com o Vila Nova, que é um potencial candidato na quinta-feira, ou seja, depois na segunda-feira você tem outro jogo contra o Curitiba aqui na Vila Belmiro, ou seja, em 7 dias você faz 3 jogos e você tem que viajar, a viagem não é tranquila, quem paga o voo é a CBF, então não é o melhor voo, não é a melhor estrutura, não é a melhor logística, e aí você começa a entender que rapadura é doce, mas não é mole não. Outro dia deu uma treta por causa disso, você vai lembrar que o Santos viajou de ônibus para o interior de São Paulo e o Patati andou reclamando da viagem de ônibus. Torcedores do Santos, no auge daquela crise das 4 derrotas, pegaram no pé do Patati, que acabou até perdendo um pouco de espaço dentro do Peixe. Patati tem jogo para ser titular do time do Santos, ou Salve? Tem jogo sim, eu acho que ele tem mobilidade, né? Só que tem que resolver esse problema fora do campo, né? Patati tem que resolver esse problema fora do campo, tem que entender que está disputando a Série B. Eu acho que esse foi um ponto.
O Santos, aliás, né, Elia, vamos aqui falar do Modesto Roma Júnior, né? Faleceu. Que faleceu, o ex-presidente do Santos, que foi um grande gestor de futebol feminino também, né? Nossos sentimentos aí aos familiares. Eu convivi muito quando eu optava com o Modesto, sempre ia conversar conosco lá no vestiário. Nossos sentimentos aos familiares, o último aos presidente amigos. do Santos campeão, só viu? Além de ser o último presidente campeão, mas ele sempre foi diretor do Santos, sempre atuou mesmo antes de ser o presidente. Agora entendo que sim, eu acho que esse fato do Patati, talvez internamente, fora do nosso conhecimento, isso repercutiu. Não, o Carille com certeza participou de uma maneira mais ativa, a informação que eu tenho é essa, mais do que o Carille, o Alexandre Galo foi muito veemente em relação aos jogadores. Aqui a situação não é de ficar com glamour, com pompa, com circunstância, ou vai jogar ou vai sair, e aí tem também o fato do presidente, do Marcelo Melo, do Marcelo Teixeira, ele ser um presidente que, obviamente, ele paga em dia, e quando você paga em dia, você cobra mais. Alô, Fábio Carille, é você. E em situação de jogo, que é muito importante, né? Porque a gente não conseguiu pegar jogos treinos, então a gente tem que ser bastante inteligente ali para equilibrar bem a semana, né? Para que os jogadores possam chegar. Trabalhamos bastante bola aérea também, ofensiva e defensiva, questões táticas também, né? Porque agora a gente tem jogamos hoje, quinta e segunda, não tem muito tempo para trabalhar, então a gente aproveitou bastante. Carille, boa noite. Acho que o primeiro tempo foi muito bom, né? Imagino que você tenha gostado também. O Santos teve 15 finalizações no primeiro tempo, dominou a partida. O Brasão pouco trabalhou, né? No segundo tempo tem a mudança do vem um pouco, mas não consegue levar muito perigo. O Santos, imagina, para o Campeonato Brasileiro, errando principalmente na Vila, como contra o Brusque, empurrando o Brusque para conseguindo a vitória hoje. E é possível o Santos jogar dessa maneira também fora de casa? Boa noite. Boa noite. Eu acho que a gente o quanto antes do jogo, né? Aqui não é só contra o Brusque, desde o campeonato e a maioria dos jogos aí a gente fez prevalecer a casa, junto com o apoio do nosso torcedor. Aqui a gente se sente bem, aqui é a nossa casa, aqui a gente tem que se impor, tem que comandar o jogo sim. A maioria dos jogos esse ano foram assim, né? E fora, eu acho que a gente tem que melhorar, apesar de a gente ter feito um jogo muito inteligente contra o Ceará, né? O Brasão praticamente não trabalhou lá, depois jogamos mais de 30 minutos com um a menos e mesmo assim teve uma consistência muito boa, né? Mas essa é a nossa busca, né? Nunca achar que está bom e trabalhar sempre para sempre buscar melhorar a cada dia. Carille, aqui do seu lado esquerdo, Pedro Larroca, Energia 97 FM. Queria que você falasse de dois atletas. Primeiro sobre o Aderlan, que começou a competição, teve um problema na mão, depois foi reserva do Sherman, e agora o Sherman na última partida se tornou a terceira opção, hoje pela ausência do Rodrigo acabou entrando. Por que essa entrada, essa mudança do Aderlan para titularidade e o Sherman perdendo essa posição? Queria que você falasse também do Guilherme, se essa recuperação, por se tratar de um problema muscular, te surpreendeu por se tratar de uma recuperação rápida, ele está de volta agora no jogo contra o Ituano. O Guilherme já entrou muito bem contra o Goiás, né? Quando vinha já de um tempo parado. O Aderlan teve 2 lesões esse ano. Começa como titular, depois nas finais do Campeonato Paulista ele tem uma lesão muscular onde ele não pode jogar, até quem joga é o Sherman, porque o Rainer estava expulso, né? Foi expulso no jogo contra o Red Bull, né? Eu ainda quero melhorar muito a questão do Sherman sem bola, questão de marcação, né? E tem 18 anos, está treinando bastante, a gente tem repetido bastante para que ele melhore cada vez. Me preocupa sim isso do Sherman, apesar de ter dado uma resposta muito boa, mas tem sofrido assim, e não tem nada de errado quanto a isso, né? Como eu já disse, é um jovem, ele e o Souza, a gente tem trabalhado muito esse balanço da linha de 4, as coberturas, não ficar tomando bola por dentro. E a escolha por ter entrado o Rodrigo lá no jogo lá é porque era o lado mais forte do Ceará, né? Era o lado mais forte, o lado que tinha 1 contra 1, o lado que tinha infiltrações, e para terminar com finalização com jogadores de centro ou jogadores do lado direito, né? Então por isso a escolha, quando eu preciso apoiar mais é o Sherman que entra, que joga, já fiz isso outras vezes também, então é importante a gente ter várias características dentro do elenco e saber usar no momento certo. Carille, aqui ao centro, tudo bom? Boa noite. Eu queria que você falasse da regularidade do Escobar na lateral esquerda, né?
e da atuação do Serginho hoje. Me parece que até algumas vezes ele veio por trás do Pituca, né? Não atuando só como meia, mas também como segundo homem no meio de campo. Sobre essas duas atuações, por favor. O Escobar, quando surgiu a possibilidade de troca com o Felipe Jonathan, a gente saiu atrás de informações e esse é o nosso trabalho, de vídeos, de jogos e principalmente de informações. Elas foram as melhores possíveis. Um jogador que mantém, né, que marca, muito difícil entrar pelo setor dele. Um jogador firme, bola aérea muito boa, apesar de não ser alto. A gente está muito satisfeito com o desempenho dele. Ganhamos muito ali nessa questão do que é a Série B. Né? Um jogador intenso e a Série B tem que ser assim, é importante. O Serginho não é um meia, né, igual o Juliano, que fica mais ali perto do 9, ele gosta de circular e a gente deu essa liberdade para ele. Durante os treinamentos, de vez em quando ele aparecia dos lados para receber e dar continuidade. Um jogador muito inteligente, um jogador que foi seleção do Campeonato Paranaense, jogando pelo Maringá, foram vice-campeões, perdendo para o Atlético Paranaense. É um jogador que gosta de ter a bola no pé, que finaliza bem. Né, e pode ter certeza aí que a chegada dele aí foi para acrescentar e deixarmos mais forte aí para a temporada. Carille aqui. Tá aí o Carille, Fábio Carille, técnico do Santos, líder da Série B, o jogo que termina há poucos minutos e você acompanha gols, melhores momentos e o que é mais importante, a opinião de um treinador inteligente. O Carille pode não ter glamour, pode não ser academicamente o melhor preparado, mas ele enxerga muito futebol e você observou essas características do JP Sherman que são interessantes e muita gente opta por ele como titular, só que sem bola ele deixa a desejar. Então como é que o treinador inteligente precisa trabalhar? Precisa fazer com que ele, sem bola, evolua na questão da marcação, e é isso que ele está fazendo. O garoto só tem 18 anos, mas é interessante a gente poder enxergar como é que é o panorama de um treinador qualificado. É por aí, Salvio? Não tenho dúvidas que é por aí. O que mais gostei, é bacana a gente ouvir logo depois do jogo, né? Nós tínhamos conversado aqui, olha o que ele falou. O Serginho acrescentou demais para o Santos, porque é um jogador que entende a Série B, que tem um contato físico. Então, torcedor santista, não adianta achar que o meio do campo do Santos vai ser um meio de campo de TikTok, de tocar a bola, de driblar, não. Tem que ser um meio de campo competitivo, tem que ser um time que está disputando a Série B e tem que ter o acesso. Ponto, é isso. E o Carille falou exatamente isso. Eu quero jogador como o Serginho que vai disputar, vai no confronto físico, assim que joga a Série B. Como eu não estava na coletiva, eu não pude perguntar para o Carille se ele se frustrou por não sair do Santos e ir para o Corinthians. Ele se frustrou, Nicola? Ele responderia para você que não, que está tudo bem, que o foco dele está sempre no Santos. Mas a informação que eu tenho é de que as negociações com o Corinthians aconteceram e o Augusto, como tem sido de costume, de praxe, ele recuou na última hora, algo que aconteceu recentemente com o Balotelli. Não convidem o Balotelli e o presidente do Corinthians para o mesmo jantar, não vai dar coisa boa.